E aí, galerinha, tudo beleza com vocês? Eu espero que sim, eu oro a Deus que sim. Vamos iniciar agora mais um vídeo aqui do canal da nossa série Como interpretar os livros históricos ou como interpretar as narrativas. Então, se você caiu de cabeça e ainda não assistiu o outro vídeo, então dá uma pausa aí, corre aqui no canal, dá uma procurada e vai ver o primeiro vídeo, o vídeo número 1, certo? Para você criar aí uma lógica, para você seguir a sequência correta. Então, a minha pretensão, assim como no outro vídeo, é mais uma vez dar algumas instruções, algumas orientações no que diz respeito à interpretação, a como ler, a como interpretar corretamente as narrativas bíblicas. E hoje eu tenho aqui mais algumas instruções para além daquelas que a gente viu no vídeo passado. Vamos lá? O primeiro ponto que eu quero aqui conversar com vocês é que no que diz respeito às narrativas bíblicas, à escritura, nós temos pelo menos 3 camadas ou 3 níveis de narrativa. Na nossa aulinha passada, nós já vimos o que são narrativas, já vimos o que compõe uma narrativa, a questão do enredo, dos personagens, do desfecho. Nós vimos também, né, e aí o meu foco na aula passada foi sobre isso, que quando nós lemos as narrativas, nós devemos ter um olhar teocêntrico, ou seja, tentar entender Deus como protagonista. Hoje eu quero dar continuidade, começando essa conversa com vocês, pensando um pouquinho sobre isso. 3 níveis de narrativa, okay? 3 camadas. Então a primeira delas é essa chamada de nível superior ou de metanarrativa. O que seria essa metanarrativa? Seria essa história que está por trás de todas as histórias, ou essa história que permeia toda a escritura. O enredo básico dessa metanarrativa é este aí: a criação inicial, a queda da humanidade, o poder e a universalidade do pecado, a necessidade da redenção e a encarnação e o sacrifício do próprio Cristo, ok? Então, esses pontos aí, eles permeiam toda a escritura. Gênesis 1 e Gênesis 2 nós temos lá a criação, né? Deus criou um mundo bom, perfeito, criou o ser humano na sua imagem e semelhança. Gênesis 3, nós temos a rebelião daquele primeiro casal, Adão e Eva, né? Eles aí se rebelam contra o Criador, que é todo-poderoso e amoroso. Eles decidem conscientemente desobedecê-lo. Daí nós temos todas as más consequências, ruins consequências, né, do pecado. E nós temos a Bíblia relatando isso, cena após cena, história após história. Morte, mentira, traição. O que você pensar vai estar presente na Escritura, revelando quais são as mazelas que existem no mundo, e todas essas mazelas, essas coisas ruins existem por consequência do pecado, por conta da inimizade com Deus. Claro, vai falar também acerca da necessidade de redenção, né, que o ser humano, por si só, ele não vai conseguir se tornar novamente amigo de Deus, não vai conseguir se reconciliar. Daí aparece Cristo Jesus como sendo a solução. Então, esses tópicos aí, criação, queda, redenção, eles permeiam toda a escritura, ok? É chamado de metanarrativa. Esse nível também é conhecido por alguns como história da redenção ou história redentora. Então, quando você estiver lendo uma narrativa, então tenha em mente já isso, olha, existe uma metanarrativa que permeia toda a escritura sagrada, e que essas histórias menores que a gente lê, certo? Elas têm que se encaixar nessa metanarrativa. Daí nós podemos pensar no nível intermediário, certo? Nessa segunda camada, que diz respeito ao quê? A história de um povo que é redimido por Deus para o seu próprio nome. Diz respeito, por exemplo, à aliança, ao pacto de Deus para com o seu povo. E aqui eu quero dar o exemplo do Antigo Testamento, né? No Antigo Testamento, esse pacto vai começar com Abraão e vai terminar com a restauração do povo após o exílio. Então esse é o segundo nível. O primeiro nível é a metanarrativa. O segundo nível, o nível intermediário, essa história aí de Deus redimindo, chamando um povo para a glória do seu próprio nome. E por fim, nós temos o primeiro nível, ou o nível mais básico, que é nele onde estão contidas as centenas de narrativas individuais que vão perfazer, obviamente, os outros 2 níveis. Você pode pensar aí na história de Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Moisés e tantos outros. Essas pequenas narrativas fazem parte aí desse primeiro nível, ou nível básico, ok?
Então, vocês não devem jamais perder de vista, isso aqui é importante, essa relação que há entre os níveis, entre essas camadas do próprio enredo, da narrativa bíblica. Você não pode ler, por exemplo, a história de Abraão desassociada da metanarrativa. Não faz sentido ler essa história isolada. Então, esse é o meu primeiro ponto do vídeo de hoje, ok? Tenha em mente esses 3 níveis de narrativa e tente relacioná-los na medida que você vai lendo as Sagradas Escrituras, lendo as histórias aí que aparecem como narrativas na Bíblia, ok? E aqui eu gostaria de pensar um pouquinho com vocês acerca de uma consequência, né? Desse olhar para as narrativas, entendendo os 3 níveis narrativos. Então, uma consciência dessa hierarquia, ela vai ajudar, por exemplo, o leitor, né, no entendimento e também na aplicação das narrativas do Antigo Testamento. Então, por exemplo, quando o próprio Cristo, Jesus, ele diz que as Escrituras dão testemunho dele, lá em João 5,39, ele vai falar acerca do nível superior da narrativa, em que a expiação era obviamente o ato central e a sujeição de toda a criação a ele era o clímax do enredo. É óbvio aqui, certo? Quero ler com vocês. É óbvio que ele não falava sobre cada passagem curta e individual do Antigo Testamento. De fato, há até algumas passagens individuais, que incluem, obviamente, narrativas, que são messiânicas, né? que apontam para Cristo, ou que, de alguma forma, são identificadas no Novo Testamento como tipologias de Cristo. Então, essas, sim, obviamente, sim, a gente vai enxergar claramente Cristo ali. No entanto, isso constitui apenas uma pequena porção da revelação total, né? O que Jesus ensinava era que as Escrituras, em sua inteireza, essa metanarrativa, essa história maior ou história redentiva, a história da redenção, ela testificava dele e focalizava, obviamente, no seu senhorio amoroso. E aqui, já caminhando para o finalzinho do nosso vídeo, já adianto que nós teremos outros vídeos continuando essa mesma temática, né, de como interpretar as narrativas bíblicas ou como interpretar os livros históricos. A gente vai dar continuidade a esse tema, mas já aqui, caminhando para o final, a gente vai pensar um pouquinho sobre o que as narrativas não são. Então, ponto número 1. As narrativas não são alegorias ou histórias cheias de significados ou cultos. O que é que são alegorias? Então, basicamente, assim sendo bastante objetivo, alegoria diz respeito a uma expressão figurada, não real, não literal. Deixa eu dar aqui um exemplo para vocês que eu já ouvi muito, inclusive em alguns sermões. Então, quando os evangelistas vão tratar acerca da história de Lázaro, né, que Lázaro morre e está lá Cristo ressuscitando esta pessoa, aí dentro daquela cena, Cristo pede para os homens retirarem, né, a pedra que estava lá presente no túmulo do próprio Lázaro. E aí é muito natural, às vezes, a gente ouvir em sermões o pessoal aplicando da seguinte forma, né, interpreta e termina aplicando. Qual é a pedra que está atrapalhando a sua vida? Que pedra é essa que está sendo uma barreira entre você e Cristo? E aí o pessoal vai entender a pedra não como uma pedra literal, certo? Mas vai pegar a pedra, que era, obviamente, dentro do contexto da narrativa, um elemento literal, mas vão espiritualizar essa pedra. E vão dizer, olha, não, a pedra talvez seja um problema de emprego, talvez a pedra seja um pecado que você tem, a pedra é isso e é aquilo, certo? Então, isso aí seria alegorizar. E, obviamente, as narrativas não são alegorias. Nós não podemos, de forma alguma, pegar um texto que é literal e espiritualizá-los, pensá-los aí de forma subjetiva e elencá-los como se fosse qualquer coisa, ok? Porque isso aí vai ser muito relativo. Aí qualquer pessoa pode dizer, não, a pedra é isso, a pedra é aquilo. Você pode pensar em diversas outras narrativas. Moisés subindo ao monte, né, para receber a lei de Deus. Aí tem gente que vai espiritualizar isso assim, olha, Moisés subindo ao monte significa isso, Moisés descendo ao monte significa isto e aquilo. Então isso é alegorizar. E a gente tem que tomar bastante cuidado com isso, porque senão a gente vai perder aquilo que há de belo no texto e principalmente, não somente o que é belo, mas a intenção do autor, né? Há uma intenção no texto, certo? E se a intenção diz respeito, olha, o texto é literal,
Entenda que isso aqui é uma história real, tá certo? A pedra ali era pedra, então nós não podemos de forma alguma e sermos contrários à Escritura Sagrada e colocarmos ali um significado que não está presente no texto. O texto tem um significado para o leitor original e ao nós lermos uma narrativa, nós precisamos entender, precisamos procurar compreender que intenção era essa daí. Segundo ponto, as narrativas do Antigo Testamento não têm a intenção de ensinar lições de moral. Okay? Isso eu já contei para vocês, eu já mencionei no nosso vídeo passado. O propósito das narrativas individuais é contar o que Deus fez na história de Israel e não oferecer exemplos morais de um comportamento certo ou errado. É muito probleminha que a gente comumente tem também ao ler o texto de forma errada, certo? A gente olha para a história de Davi, por exemplo, e vai dizer, olha, a aplicação geralmente é essa. O que é que Davi fez de certo? O que é que Davi fez de errado? Então imite no que é certo e, obviamente, não imite o que ele fez de errado. E a gente vai olhar para outros textos dessa mesma forma. Qual é a lição moral que eu tenho aqui? O que é que eu devo fazer? O que é que eu devo deixar de fazer? A gente lê a Bíblia quase como se fosse uma fábula, né? Aquelas fábulas que a gente aprende lá no ensino fundamental, no ensino básico, a formiga e a cigarra, o leão e o ratinho e etc. A gente vai pegando lições como se estivesse lendo uma fábula. E não é sobre isso que as narrativas tratam. As narrativas têm um propósito maior. E que propósito maior? É nos apresentar Deus intervindo na história. Vou dar um exemplo aqui para vocês também de forma bem rápido. Quando a gente lê a história de Samuel, né? Samuel, uma criança que vai substituir o sacerdote da época, um menino que servia ao Senhor, né? A gente olha para essa história e diz, não, olha que exemplo belo, uma criança que servia ao Senhor. E claro, ninguém aqui está desconsiderando isso. É um bom exemplo, e se é um bom exemplo a gente deve seguir, obviamente. Mas não é sobre isso que o texto fala. Então, se você estudando o texto direitinho, vai ver, olha a condição de Israel na época. O pessoal estava distante de Deus. O pessoal fazia aquilo que achava que era mais reto, mais certo no seu coração. E o coração do homem é enganoso. Então, o pessoal estava distante de Deus, estava em pecado. E aí, diante de toda essa situação complicada, Deus faz o quê? Deus levanta uma criança para poder liderar esse povo. Deus intervém na história, Deus não abandona. Deus levanta um líder. Aí eu pergunto a vocês, o que é que uma criança por si só poderia fazer no meio de um povo completamente desobediente? Absolutamente nada, certo? Porque o foco não é na criança, o foco não é em Samuel. O texto quer nos ensinar acerca de Deus. Olha que Deus grandioso, que não é necessário levantar um grande herói, ele levanta uma criança e por meio dessa criança ele pode instruir o seu povo, ele pode guiar o seu povo. Então, a centralidade do texto, mais uma vez, está em Deus, em contar o que Deus faz e quem Deus é. E não simplesmente nos dar lições acerca do que é certo e do que é errado. E claro, aqui eu quero fazer um adendo, um parênteses. Embora as narrativas não necessariamente tragam um ensinamento de forma direta, né? Dizer, olha, isso aqui você deve fazer, isso aqui você não deve fazer. Embora elas não façam isso, elas frequentemente ilustram o que é ensinado em outros textos de forma explícita e categórica. Então aqui deixa eu dar um exemplo para ficar um pouquinho mais claro na mente de vocês. Então nós temos leis na Escritura que, por exemplo, vão dizer, olha, você não deve matar, você não deve assassinar. Isso é errado, isso é pecar contra Deus, isso é se rebelar contra Deus. Então aqui é claro, isso aqui é uma lei que Deus estabelece. Mas essas leis normalmente são ilustradas de forma mais vívidas em narrativas. Então, por exemplo, quando a gente vai para Gênesis 4, que a gente se depara com a história de Caim e Abel, e ali nós vemos um assassinato, um irmão matando o outro irmão, o texto espera que a gente reconheça que ali está tendo uma atitude equivocada, uma atitude errada, uma postura que desagrada a Deus, porque matar é errado. As narrativas vão ilustrar as consequências danosas do pecado. Lembra aí da metanarrativa? Houve criação, mas também houve queda. E a Escritura revela as consequências dessa queda. Não é proposta das narrativas ensinar sistematicamente
acerca, olha, é errado matar, mas elas ilustram isso aí e fazem com que a gente entenda de forma mais vívida as consequências do pecado, ok? Então, esse é o meu último ponto desse vídeo de hoje. Então, nós vimos que existem 3 níveis de narrativa, guardem isso aí, anotem isso aí. Vimos também que esses 3 níveis devem se relacionar, nós jamais devemos ler o primeiro nível, né? O nível aí das cenas menores desassociados da metanarrativa, não. Nós corremos riscos ao ler dessa forma. Vimos também que as narrativas não são alegorias, elas também não têm o objetivo primário de nos dar lições acerca do que é certo e do que é errado, mas aí o objetivo primário das narrativas é apresentar Deus, é apresentar as ações de Deus na história. Ok, pessoal? Então espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, comenta aí, faz um comentário aí, ok? Vamos ficar por aqui. Eu espero ver vocês aí no próximo vídeo. Deus abençoe a cada um.